Salve amigos, neste vídeo vamos continuar respondendo alguns comentários, pelo menos tentando traçar uma linha de raciocínio. Ana Aparecida: Léo, Mohammed foi o profeta escolhido, descrito na Torá? Escolhido de Deus, descrito na Torá? Então, a palavra escolhido no Islã, eu acho que ela é meio complicada de ser utilizada. Primeiro porque o Alcorão fala que não devemos fazer distinção entre os profetas e mensageiros de Deus. Então eu falar que um é o escolhido, tentar dar um status de superioridade para Muhammad, no Islã, quem faz isso já deve estar ali flertando com a idolatria. Então, Muhammad não foi pior nem melhor do que nenhum dos outros profetas. Não devemos fazer distinção entre os profetas. Em segundo lugar, a Torá, na minha concepção, ela foi, aquelas tábuas da lei que Moisés subiu no monte e recebeu de Deus. Então, ali as tábuas de pedra, na minha opinião, são a Torá original. O que surgiu depois, milênios de história, séculos e séculos, passou por diversas mãos. Tanto é que a Torá, na concepção de hoje, que seria os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, qual é o que vem depois? Eu acho que é Deuteronômio, Levítico, Números, não é? E Êxodo. Esses 5, não necessariamente nessa ordem, eles compõem a Torá conhecida hoje e seguida pelos judeus. Na Torá você vê defesa da escravidão, espancamento de escravos, abuso de demais povos por meio de cobrança de juros, que é a usura, que é condenada no Islã. Deus, entre aspas, mandando matar povos, dizimar povos. Então, na minha opinião, além também, a minha opinião é reforçada por diversas contradições presentes na Torá. A Torá verdadeira foram as tábuas que Deus deu para Moisés. Uma parte interessante da Torá é que eles falam que quem escreveu a Torá foi Moisés. Porém, tem uma parte da Torá que fala e quando Moisés foi morto, ele foi enterrado não sei onde. Então seria impossível ele ter escrito aquilo, se ele mesmo estava sendo velado naquele instante. Então, essa é a primeira questão. Meus comentários são neste sentido. Mais um detalhe, eu ia esquecendo já, A Torá, nessa concepção tardia, pós-Moisés, pós-registros na pedra, afirma que Deus, louvado e glorificado seja, ele fez surgir a semente da profecia de Isaac e Ismael, dos 2 filhos de Abraão. De 2 viriam a semente da profecia. De Isaac viriam os profetas de Israel. De Ismael, segundo consta registros, o único registro que eu conheço seria Muhammad. Então, neste sentido, destes registros aí que ainda restam hoje, a semente da profecia por parte de Ismael seria Muhammad. Aí o Lucas comentou, o profeta Muhammad é falado na Bíblia, em que parte? A parte que eu comentei é essa, que da parte de Ismael viria a semente da profecia. Não lembro exatamente que parte, mas
Você pode entrar nos sites aí da Fambras, tem livros que falam a respeito disso. Mas quero sem a suna e sem xiismos e sunismos. Então a Ana, aqui eu acho que ela falou do Alcorão, né? Sem suna e sem xiismos e sunismos. A melhor tradução que existe, na minha opinião, é do Helmi Nasser, professor da USP. Ele ficou cerca de 20 anos traduzindo o Alcorão. Ela é a mais literal. Se você pegar o árabe e colocar lado a lado com a tradução dele, é quase literal. Existem algumas inconsistências, por exemplo, ele confunde ali a palavra testemunhas, que deveria ser traduzida como testemunhas, porque sua raiz original shahada, ela significa testemunhar, e ele traduziu como mártires. Então ele já teve uma influência sunita. Mas no geral eu acredito que há poucas inconsistências na tradução dele. Que eu vou me recordar agora seria no caso das testemunhas, né, que ele traduziu como mártires, e também o caso da decepação das mãos dos ladrões. Essas duas partes assim que eu acho que são mais problemáticas na tradução dele. A Adriana falou: então é só seguir somente o Alcorão. Se você não falar árabe, você pesquisa sobre tradutores que não seguem nenhuma seita e peça a ajuda de Deus e a Deus somente. Concordo, porque tem uma parte do Alcorão que fala que, acho que é o versículo 7 do capítulo 3, que fala que somente Deus conhece a verdadeira interpretação do Alcorão. Então os tradutores, eles tentam fazer o serviço deles, mas a verdadeira interpretação está somente junto de Deus. E ele revela a quem ele quiser. Aí Lucas complementou aqui, salam. Os islâmicos são obrigatoriamente a se cobrir, a não comer porco. Quais são os fundamentos éticos disso? Então, no Alcorão fala para nos cobrirmos em nossas roupagens. Desde Adão e Eva, o pecado original, a partir daquele momento eles viram suas vergonhas e começaram a aglutinar folhagens sobre suas genitálias. Então é algo natural. O ser humano, diferente dos animais, ele não tem não tem aquela pelugem, né? Aqueles pelo. Tipo, um gato é cheio, já tem uma roupa natural, o ser humano não tem, né? Então é algo meio que natural, acho, a questão da roupagem. A questão do véu é meio problemática de acordo com o Alcorão. Eu acredito que o Alcorão não ordena cobrir a cabeça. Tem alguns vídeos aqui no canal que eu argumento a respeito disso. Mas, no geral, ensina as mulheres e os homens a se encobrirem e não mostrarem demasiadamente, a não ser aquilo que parece naturalmente, dos seus corpos. Carne de porco, isso aí eu acredito que não seja uma questão que envolva ética, mas eu acho que é uma questão de saúde, por causa dos vermes e tudo mais que ela tem, né? E também pelo porco ser um animal que come sujeira, fezes e tudo mais, né? Essa é a minha opinião. Eticamente eu não vejo muita coisa assim. E pode ser também, né, que Deus sabe tudo, Deus sabe muito mais, sabe infinitamente mais. Uma forma de testar a obediência das pessoas. Aí ela escreveu também: se os xiitas e sunitas são idólatras, então os muçulmanos, a maioria, estão seguindo seitas. Sim, acredito que sim. Não é? Tem uma parte do Alcorão, eu não lembro de cabeça a parte, mas fala o seguinte: no dia do juízo, o mensageiro dirá: ó, este meu povo tem transformado o Alcorão em um objeto de abandono. Ou seja, a maioria dos muçulmanos não consideram o Alcorão.
E por experiência pessoal também, eu já fiquei muito tempo em mesquitas, fazendo guruji, divulgação do Islã, dawa, que se fala, né? E a maioria das famílias árabes, elas são árabes, apenas árabes, e não muçulmanas, na minha opinião. Eu os comparo aos católicos brasileiros, né? Eles dizem que são católicos não praticantes. Aí você vai perguntar alguma coisa do catolicismo para eles, eles não conhecem as doutrinas do catolicismo. Esses árabes, a maioria também desses libaneses, etc. Muçulmanos, não praticantes em geral, a maioria sequer nunca leu o Alcorão inteiro. Tá? A parcela que realmente não segue seitas é bem pequena, né? Mas isso não é uma questão importante, porque importante no sentido de que Deus não depende de nós, né? Ele não depende de ninguém, de nada, então quem se prejudica são somente essas pessoas mesmo. Então é isso, amigos, até a próxima sala.